Os 5 piores erros que muitos cometem ao ler a Bíblia. Já aproveita, já clica no botão gostei, já curta, compartilha e ative as notificações para receber vídeos. A Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso. É o livro mais vendido no mundo e para nós cristãos é a nossa regra de fé e prática. Aqueles que já tiveram a oportunidade de degustar um pouco dos ensinos bíblicos nunca mais serão as mesmas pessoas, pois a Bíblia é viva e o poder da palavra de Deus é transformador. Porém, mesmo com todas essas características positivas, não podemos negar que a Bíblia não é um livro tão fácil de ser lido e que a sua leitura deve ser cuidadosa para que não seja distorcida. Pensando nisso, vamos aos 5 piores erros que muitos cometem ao ler a Bíblia. Primeiro, ler a Bíblia abrindo-a aleatoriamente. Não é difícil encontrar pessoas que praticam esse tipo de leitura. Inclusive, tem igrejas que permitem que pregadores usem essa técnica no púlpito. Ou seja, abrem a Bíblia aleatoriamente e onde cair começam a ler. Entendem que dessa forma Deus irá falar misteriosamente. Essa é uma das piores formas de ler a Bíblia, pois não se tem um estudo sistemático que busque entender os contextos, as sequências, os fatos e outras informações importantes para a compreensão de um texto corretamente em seu sentido. Geralmente, quem lê a Bíblia dessa forma não sabe nada de Bíblia, não consegue entender muito o que está lendo e fica tentando adivinhar o que quer dizer aquele texto que caiu em frente aos seus olhos. 2. Ler a Bíblia sem os contextos. Todo texto tem um contexto, que é o que vem antes e o que vem depois daquele texto. Muitos leem a Bíblia por pedaços, ou seja, hoje leem um capítulo de Salmos, amanhã leem um capítulo de Gênesis, depois leem Apocalipse, etc. Esse tipo de leitura prejudica em muito o entendimento correto do que Deus quis comunicar na Bíblia. É muito importante que as leituras sejam feitas englobando todo o contexto. Se você for estudar, por exemplo, o livro de Gênesis, que o estude inteiro em sequência, buscando compreender de forma geral a história e o contexto ali mencionados. Ou se for ler um trecho de algum livro, que leia um pouco do que foi escrito antes e depois desse trecho. Textos lidos fora dos seus contextos podem tomar sentidos diferentes e totalmente contrários do que realmente significam. 3. Ler a Bíblia sem um dicionário por perto. Ninguém é tão culto que saiba e lembre de todos os significados das palavras. A Bíblia é um livro extenso, tem um emprego de centenas de palavras, das quais muitas não conhecemos muito bem o significado. Muitos leem a Bíblia e não estudam bem o sentido de algumas passagens, pois não checam um dicionário quando se deparam com uma palavra desconhecida. Dessa forma, perdem o sentido daquele texto e acabam também não compreendendo versos próximos que dependem dele. Ter um dicionário é muito importante para quem quer ler e entender a Bíblia. Não pesquisar o significado das palavras desconhecidas torna a leitura pobre e fraca. 4. Ler a Bíblia em qualquer lugar. A leitura e o estudo são atos que exigem atenção. Apesar de existir alguns poucos que conseguem se concentrar em diversas coisas ao mesmo tempo, a maioria não consegue. Muitos reclamam que ter lido a Bíblia várias vezes, mas ainda não entendem muito o que leem. Não é de se admirar que muitos deles não entendem por que não leem com foco e atenção. Ler a Bíblia em lugares barulhentos, agitados ou que tirem a sua atenção é perda de tempo. Eu gosto de comparar um bom leitor da Bíblia a um cirurgião. Será que um cirurgião operando um paciente faz bem em colocar uma TV na sala da cirurgia ou enquanto opera um coração? Assiste também o seu programa favorito? Não dá, não é verdade? Assim como uma cirurgia requer atenção exclusiva do cirurgião, a leitura da Bíblia também deve dar atenção exclusiva a este encontro com o texto sagrado e seu autor. 5. Ler a Bíblia sem regularidade. Acho interessante como pessoas que lerem a Bíblia uma vez por semana, no máximo 2, 5 a 10 capítulos apenas por semana, e alguns mais relaxados demoram um mês inteiro para ler isso. Isso é muito ruim. Para que o nosso cérebro aprenda
coisas complexas, é necessário que ele seja exposto àquilo com certa frequência. Por exemplo, ninguém consegue se formar em uma profissão indo uma vez por mês na faculdade e nos outros dias não estudando nada sobre o tema. Geralmente as faculdades incentivam o estudo pelo menos 5 dias por semana. Aí tem os estágios para vivenciar o estudo da prática, os trabalhos, etc. Tudo isso forma um profissional que domina o tema do estudo. Quem deseja dominar o texto bíblico também precisa aprender a ter regularidade. Isso quer dizer que é importante que haja o contato com a palavra de Deus por mais tempo e não somente alguns poucos minutos por semana. É um grande erro achar que irá conhecer a Bíblia a fundo estudando a 30 minutos por semana.